Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem traz como título hoje, Educandário de Luz. Ninguém se reconheceria fora da paciência e do amor que Jesus nos legou. Se todos frequentássemos a Universidade da Beneficência, cujos institutos de orientação funcionam, quase sempre nas áreas da retaguarda. Aí, nos recintos da penúria, as lições são administradas ao vivo, através das aulas inumeráveis do sofrimento. Tanto quanto possas, e mais demoradamente nos dias de aflição, quando tudo te pareça convite ao desalento, procura experiência e compreensão nessa escola bendita, alicerçada em necessidades e lágrimas. Se contratempos te ferem nos assuntos humanos, visita os irmãos enfermos, segregados no hospital, a fim de que possas aprender a valorizar a saúde que te permite trabalhar e renovar a esperança. Quando te atormente a fome de sucesso nos temas afetivos e a aventura do coração se te afigure tardia, toma contato com aqueles companheiros que habitam furnas abandonadas, para quem a solidão se fez o prato de cada dia. E se experimentas de sabores, perante os filhos que te enriquecem a alma, de esperança e carinho, a face das tribulações que lhes gravam a vida, observa aqueles outros pequeninos que caminham nas trilhas do mundo sem tutela de pai ou mãe que os resguarde, atirados à noite da criminalidade e da ignorância. Matricula-te no educandário da caridade e guardarás a força da paciência. Enriquece de cultura os dotes que te enfeitam a personalidade e realiza na terra os nobres ideais afetivos que te povoam os pensamentos. No entanto, se queres que a felicidade venha morar efetivamente contigo, auxilia igualmente a construir a felicidade dos outros. Nosso encontro com aqueles que sofrem dificuldades e provações maiores do que as nossas será sempre, em qualquer lugar, o nosso mais belo e duradouro encontro com Deus. Mensagem de Emmanuel, retirada do livro Paz e Renovação. Bom, pessoal, nós iríamos hoje falar sobre um tema bem diferente do que vai ser proposto na noite de hoje. Nós iríamos falar sobre a indulgência com a imperfeição alheia, mas por algum motivo me chamou mais atenção e tive essa intuição, vamos assim dizer, de falar sobre um tema que é bastante delicado, que não deixa de ser um tabu ainda na nossa sociedade, que é o suicídio. Nós sempre a gente só um pouquinho. Nós sempre, a cada 2 meses, 3 meses, nós abordamos este tema, não por falta de tema, não é isso, mas pela importância que é nós abordarmos este tema do suicídio, né? O suicídio que hoje ele representa uma pandemia que se estende ao longo de anos e anos e anos e anos. Por ser um tabu, muito pouco se fala sobre o suicídio. Muitas poucas pessoas que um dia talvez aspiraram e pensaram na ideia do suicídio, de acessar a porta do suicídio, vamos dizer assim, falam abertamente sobre o tema, o que leva a crer que o suicídio é algo que não deve ser comentado, mas muito pelo contrário. Em decorrência dos números de suicídio ao redor do mundo, é de suma importância nós abordarmos este tema sempre. Então, o Centro Espírita Luz e Paz, como outros centros espíritas, costumam abordar com bastante intensidade este tema, justamente pela importância do mesmo e por termos que quebrar esses tabus, né, vamos dizer assim, vergonha de falar, o sentimento de fraqueza, de impotência, talvez um sentimento de vergonha, vamos dizer isso, né? Por que eu digo que é uma pandemia? Quando a gente fala em pandemia, a gente já nos remetemos automaticamente à pandemia do coronavírus, né, que é uma
infeliz chaga que nos assolou e nos assola, né? E que vai ficar marcada na história da humanidade como uma das pandemias que mais ceifou as vidas de nossos irmãos, né? Familiares, amigos, conhecidos, pessoas de todo ao redor do mundo aí que tiveram, né, que passaram por este problema e alguns, infelizmente, desencarnaram por causa dele, né? Mas, vejam, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde do ano de 2022, foram mais de 800 mil mortes por suicídio ao redor do mundo. Isso corresponde a uma média de 2.191 mortes por dia, né? Mais de 90 mortes por hora, né? E se a gente for dividir 90 mortes por hora, isso dá uma média de um suicídio a cada 40 segundos ao redor do mundo, né? Se nós formos conversar aqui por meia hora, aproximadamente, serão 45 suicídios ao redor do mundo até o final da nossa conversa. Então isto por quantos anos? Quantos anos? Há quantos séculos, há quantos milênios as pessoas ceifam a sua própria vida? Então é uma das pandemias, por assim dizendo, mais graves que existem no mundo, porque é silenciosa, é algo que a gente não se habitua a ver, no seguinte sentido de fazer essa análise estatística, de levantar esses números, né? Quando, por infelicidade, ocorre um suicídio no nosso meio, no nosso círculo social, na nossa cidade, todo mundo fala, nossa, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, né? E fica aquela comoção, aquela coisa ali por alguns dias, e aquilo acaba que parece que é normal, mas não é normal. Não é normal, né? A gente que está acostumado com esse infeliz fato. Mas se formos levantar as estatísticas, são essas que eu acabei de falar, 800 mil por ano, registrado pela Organização Mundial de Saúde no ano 2022. Ao final dessa palestra serão mais ou menos 45 suicídios até o final dessa palestra, ao redor do mundo. Então, isso é uma pandemia, isto é um triste fato, um lamentável fato, do qual nós, enquanto cristãos, eu não digo nem como espíritas, e sim como seguidores de Cristo, como pessoas que seguem ou procuram seguir as leis de Cristo, procuram seguir os exemplos que Jesus nos legou enquanto andou pelo orbe terrestre, dos 33 anos que ele andou pelo orbe terrestre, né? Nós temos que olhar com uma outra visão. O Tiago, há 2 meses atrás, ele trouxe uma palestra sobre o suicídio, mas com uma ponte na obsessão, né? Então nós vamos focar de uma outra forma, vamos abordar este tema sobre um outro aspecto, sobre o aspecto de nós mesmos, enquanto integrantes de uma sociedade, integrantes de uma família, que ou estamos passando por uma dificuldade que talvez nos leve a cogitar o suicídio, ou que acompanhe pessoas que, porventura ou outra, pensam ou dão mostras que pensam no suicídio, tá? Primeira coisa que nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Cristo, e eu me refiro não somente nós espíritas, simpatizantes ao espiritismo, católicos, evangélicos, ou pessoa que não tem uma religião definida, mas que segue as leis de Cristo, que Jesus nos ensinou,
A primeira coisa que nós temos que ter em mente é tratar a pessoa com amor, desimbuída de qualquer julgamento, de qualquer pré-julgamento. Porque a partir do momento que você trata uma pessoa com pré-julgamento, que você julga a pessoa, não, essa pessoa está depressiva, está pensando em suicídio porque ela é fraca, porque ela não tem Deus no coração, porque ela é isso, porque ela é aquilo, você já está se arrogando melhor do que aquela pessoa. E ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Muitas vezes as pessoas olham para a pessoa que está aqui à frente deste púlpito, pensa, essa pessoa é muito boa, essa pessoa é especial porque ela está ali à frente de um centro espírita, ela está palestrando, mas não, de forma nenhuma, né? Ninguém é melhor que ninguém, ninguém que esteja à frente de alguma mensagem, falando alguma coisa nesse sentido é melhor que outra pessoa. Ninguém. Então, nós nos devemos desimbuir desta figura de superioridade e tratar e ver a pessoa que esteja ou com uma depressão ou algum estresse muito contínuo que porventura ou outra venha a resultar no pensamento suicida. Nós temos que nos desimbuir desta ideia falsa, errada, que nós somos melhores porque nós não pensamos nisso. Esse é o primeiro passo que nós, enquanto cristãos, enquanto acólitos das leis de Deus, nós temos que seguir, né? Ninguém é melhor que ninguém. E se um irmão está numa situação lamentável e cogitando suicídio, nós temos que tratar como Jesus tratou, com amor. Por quê, meus amigos? O suicida, ele almeja vida, ele não almeja morrer, ele almeja vida feliz. Ele não quer morrer, ele quer viver. Vocês já pararam para pensar isso? Por que o suicida quer morrer? Porque ele tem um problema. Mas se ele tem um problema, resolve o problema. O problema não é tão fácil de resolver. Então por que ele quer morrer? Ele quer viver sem o problema. O X da questão da pessoa que cogita o suicídio não é finalizar a vida, é finalizar o problema. O suicida, ele ama a vida, assim como quem não é suicida. Assim como aquela pessoa que não almeja o suicídio. A vida não é ótima? Temos, obviamente, nossos percalços. Temos nossos problemas de saúde, alguns graves, outros nem tanto. Temos problemas, muitas vezes, financeiros. Temos problemas com outras pessoas que talvez venham a causar alguma espécie de agressão contra nós. Agressão, não digo física, digo verbal, digo psicológica, qualquer espécie de agressão. Todos nós temos, né? Todos nós temos. Mas aqueles que não almejam o suicídio, aqueles que não cogitam o suicídio, amam a vida. O suicida também. Ele ama tanto, 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 que ele pensa em sair da vida, em acabar com a vida dele, porque a vida tem problemas. E problemas que, na visão daquele que está cogitando o suicídio, são impossíveis de resolver. E digo mais, quebrando, já que nós iniciamos a nossa conversa, a nossa prosa de hoje, falando em quebrar tabu, já digo assim para vocês, digo isso, meus amigos, por experiência própria. Por experiência própria. E volto a repetir, ninguém é melhor que ninguém. Isso inclui, primeiro ouvido que escuta isso é o meu, porque é o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Ninguém é melhor que ninguém. Mas, em um tempo bastante sombrio, da qual não me faltava conhecimento,
porque eu já conhecia a doutrina espírita, vim de berço católico, que também combate veementemente a prática do suicídio. Então, o conhecimento que o suicídio não é uma saída salutar, eu já tinha. Né? E penso eu que é importante eu estar trazendo a experiência de vida para vocês. Justamente porque aquilo que eu falei, às vezes as pessoas olham para a gente, não, ele está falando ali no centro espírita, esse cara, não, a gente não é nada. Nós somos iguais, todos nós, com suas imperfeições, com seus pontos bons e com as suas experiências ruins. Então, digo isso até no sentido de que se alguém hoje pensa, vou acabar com a minha vida é ruim, minha vida é péssima. Gente, tudo tem um ponto final, inclusive os problemas. Inclusive os problemas que nos levam a pensar nisto. O suicida, ele quer matar o problema e não a si próprio. Ele não quer viver com o problema. Ele prefere deixar de viver do que viver com aquele problema, com aquela insistência, daquela angústia que a pessoa sente todo dia quando acorda. Meu Deus do céu, como eu tenho isso aqui, tenho aquilo. Minha vida está uma porcaria, eu não aguento mais. Então, a pessoa que almeja pelo suicídio, ela quer acabar com o problema, ela não quer acabar com a vida. Ela quer viver bem, viver feliz. Então, como eu havia mencionado, nós que porventura ou outra não tenhamos este intento, mas não somos pessoas reclusas, ou seja, vivemos em sociedade. Nós temos nossos amigos, nossos irmãos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que nós vemos aí no dia a dia, e aquele que não tem esse intento, que se julga, vamos dizer assim, entre muitas aspas, normal, e porventura não está passando por um problema desta natureza que resulta nos pensamentos suicidas, nós temos o dever, a nossa obrigação de analisarmos isso no nosso próximo, verificar se porventura não há indícios dentro da nossa família, dentro do nosso círculo social, de pessoas que estão, porventura ou outra, com este intento. Alguns dos indícios que eu trouxe aqui para nós conversarmos, um deles, falta de interesse pelo próprio bem-estar. A pessoa, ela já está tão abaixo, que ela não tem interesse no bem-estar dela. Se ela tomou banho, se ela está com uma roupa limpa, se ela está com seus deveres cumpridos, ela não tem esse interesse nesse bem-estar. Justamente por quê? Porque ela não tem força, ela está com a força ali justamente para lutar contra aquele mal que está devorando ela por dentro. Queda da produtividade nos estudos e no trabalho. Um sinal muito, muito evidente de que algo não está certo na pessoa. A mudança de padrão alimentar do sono. Outro fator, outro indício de que algo está errado, é que a pessoa está passando por um processo depressivo que possa vir a resultar nisto. Tristeza excessiva. Alteração muito repentina no comportamento. Ameaças verbais de suicídio. Comportamento irresponsável e perigoso. Ameaça verbal, voltando um pouquinho, é aquela coisa que a gente pensa, ele fala, mas ele não vai fazer. Se a pessoa fala, ela pode já ter cogitado. Sem falar na questão do poder das suas palavras, dos seus pensamentos, daquilo que você profere. Aquilo que você profere
A palavra, a gente às vezes fala de uma forma, a gente trata às vezes nossas palavras com frivolidade, com pouco caso, mas aquilo que nós falamos nós atraímos. Então, a ameaça verbal de suicídio é algo que a gente deve prestar muito atenção nas pessoas. E o comportamento irresponsável e perigoso é aquela pessoa que não está nem aí mais para se vai acontecer algo de ruim ou não. Comportamento irresponsável, né? Você vai pegar o carro, vai andar 200 por hora, mas se eu bater, vou morrer. Não tem problema. É um exemplo, né? Com tudo isso, o que eu, já avançando no nosso estudo, nós temos que ter em mente que nós somos autores do nosso próprio destino, né? E todo ato nosso tem sua consequência. Isso nós devemos ponderar muito e devemos auxiliar o nosso próximo que esteja no momento de tristeza extrema e cogitando o suicídio, e mostrar para a pessoa também, com muito amor, com muita compreensão, porque é um filho de Deus, é um irmão nosso que está necessitado. E nós devemos mostrar que nós somos autores do nosso próprio destino. O que eu quero dizer com isso? Nossos atos têm consequências. Nós temos livre-arbítrio, nós temos como mudar o nosso futuro. O nosso passado é imutável. O nosso futuro nós construímos. Nós construímos agindo, primando pela lei do amor, da caridade, do orai e vigiai, sempre em constante elevação de pensamento, justamente para nós não sintonizarmos em algum irmão que talvez não esteja num padrão bom de vibração e queira talvez nos levar para baixo, né? Nós somos autores do nosso próprio destino. Nós devemos vigiar nossos pensamentos, auxiliar o próximo, principalmente numa situação como essa, e exercer o amor que Deus, que por meio do seu Filho Jesus, nosso Mestre Jesus, nos ensinou há mais de 2000 anos, e até o presente ainda nós estamos engatinhando nessas lições. Mas cada dia melhor, né? Como era o Beto que falava, né, Sr. Jacir? Nós somos o supra-sumo de nós mesmos. Ou seja, a cada vivência, a cada experiência nossa, nós nos melhoramos, nós nos tornamos o melhor de nós, né? Uma coisa que a gente sempre é interessante a gente frisar, o arrependimento desses irmãos que tiram as suas próprias vidas, e nós verificamos, nós atestamos isso nas reuniões mediúnicas, onde irmãos que cometeram o suicídio, eles se comunicam aqui dizendo: olha, eu estou com a dor do tiro que eu dei na cabeça, eu estou engasgado porque eu estou sentindo aquela corda aqui no meu pescoço, sabe? Então existe, e há impressão no perispírito. Como o nosso espírito é recoberto pelo perispírito, é o nosso corpo espiritual, né? O nosso perispírito, ele pode levar impressões de fatos que ocorreram conosco em vidas anteriores. Vou dar o exemplo aqui de Santos Dumont. Ao longo desse estudo eu encontrei este exemplo de Santos Dumont, que de acordo com relatos de Chico Xavier, no livro Jesus e Nós, me falha a memória agora quem que é a autora desse livro, é uma mulher. Ele relatou ao Hermes Tavares, o nome do pai de Santos Dumont na última encarnação, que nasceu com o nome de Carlos Vitor Tavares no ano de 1956. Não sei se é conhecimento de todos, mas Santos Dumont ele cometeu suicídio se enforcando. Ele não suportou ver os aviões, que foi a criação dele, em guerras, né? Então ele não suportou essa ideia que ele criou para aproximar os continentes, para
para as pessoas se locomoverem com mais rapidez, né? E ele viu os aviões, a criação dele, sendo utilizada para a guerra. Ele não suportou e cometeu suicídio por meio de enforcamento. E no ano de 1956 ele reencarnou como Carlos Vitor Tavares, que aos 9 meses de idade caiu do berço e deslocou a... Como é que é o nome do disquinho aqui da coluna? Cervical. E ficou tetraplégico dos 9 meses aos 17 anos. E, de acordo com relatos do nosso querido Chico Xavier, ao pai do Carlos Vitor Tavares, que era, se não me engano era Hermes Tavares, eu sou ruim para guardar nome, mas parece que é isso. Do Carlos eu lembrei porque eu estou aqui anotado. E a minha cervical já do perispírito já estava deslocada. E ele veio com esta missão de espiar, de depurar a sua contravenção do suicídio enquanto era Santos Dumont, por meio da expiação da tetraplegia, com 9 meses de idade. Ele viveu até os 17 anos e desencarnou. Cumpriu com aquilo que ele se propôs a espiar desta contravenção, deste deslize que ele deu enquanto Santos Dumont, e se suicidou. Então nós temos mais esse detalhe. A pessoa que comete suicídio, e isso é bom para aqueles que estejam nos ouvindo, que talvez um dia mencionaram, um dia pensaram e talvez pensam no suicídio, ou para aqueles que estão convivendo com uma pessoa que talvez esteja pensando no suicídio, é bom que saiba, justamente como forma de alerta, porque a vida do corpo que acaba, a do espírito é eterna. E infelizmente existem impressões no perispírito que possam vir a refletir em vidas futuras, como é esse exemplo que eu trouxemos aqui do Carlos Vitor Tavares, nascido em 1956, que antes de ser Carlos Vitor Tavares era Santos Dumont. Então devemos ter em mente que o que morre é o corpo. A dor, o sofrimento, a depressão será ainda mais acentuada com o suicídio. E estaremos ainda criando mais um problema na nossa vida que nós eminentemente vamos ter que depurar, que é este ato triste, lamentável, que é tirar a própria vida. E lembramos que temos a eternidade para depurar isso, para passar por isso, tá? E seria uma falta de sensibilidade e caridade muito grande nós que não cogitamos isso, que nós não pensamos que isso possa acontecer conosco ou com um dos filhos, esposa, marido, mãe, pai, alguém da nossa família. É uma falta de caridade, de sensibilidade muito grande a gente se considerar acima dessas pessoas, né? E considerar os intentos suicidas como falta de coragem, falta de Deus, falta de fé. A pessoa sem vergonha. Isso aqui é um pecado tão grande, essa falta de empatia, de amor ao próximo que está passando por uma situação ruim. A pessoa já está numa situação delicada, daí vem uma outra pessoa que às vezes joga isso na nossa cara sem nenhum pingo de piedade. Nós estaríamos aí, além da falta de caridade, nos colocando indevidamente acima desses nossos irmãos como superiores, né? E para ir já ir finalizando, pessoal, como eu dei o meu próprio exemplo, e eu sempre vou dar porque eu tive muita ajuda da casa, do seu Jacir, do Tiago, do Robes, que me ajudaram muito numa época bastante difícil da minha vida, que era a época da depressão, da qual eu cogitava o suicídio, né? Fui muito ajudado por eles, pelos mentores da casa, por Deus, por Jesus, em primeiro lugar, com certeza, né? E hoje, graças a Deus, estou aqui falando para vocês, né, que tudo é possível. Tudo é possível. Vocês que estão aqui, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo por nossas mídias sociais,
faço a seguinte colocação. Se eu e muitas outras pessoas vencemos esse intento, por que a pessoa que hoje está me ouvindo agora não pode vencer? Claro que pode. Pode. E estamos, enquanto casa, enquanto centro espírita, à disposição de todos vocês que estão aqui, de todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo aí no YouTube, no Facebook, a desabafar, a trocar uma ideia, a conversar sobre isso, quando vocês quiserem. E mais, temos um portal hoje que é o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que realiza um apoio emocional e prevenção do suicídio e atende 24 horas a todas as pessoas que ligarem. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana a todos.